Então, Ulisses é o diálogo em Platão que, que trata da amizade. Então, esse diálogo participam Sócrates, Ulisses, que é um garoto de uns 12 ou 13 anos, de uma família nobre, que é admirado pela sua beleza. Menexeno é o amigo do Ulisses, tem mais ou menos a mesma idade, também vem de uma família nobre ateniense. O Hipotales é um jovem um pouco mais velho do que os dois garotos. Ele deve ter mais ou menos entre os 15 e 18 anos. E ele está apaixonado pelo Ulisses. E ele é amigo do Ctesipo, que é primo do Menexeno. E, e o Ctesipo tem um papel muito pouco importante nesse diálogo. Então, o assunto do diálogo é a amizade, né? Em grego, filia. A gente pode dividir o diálogo de acordo com as questões que cada parte do diálogo procura responder. Então, em primeiro lugar, como conquistar o seu amado. Em seguida, como fazer amigos. E aí, para tentar responder a essa questão, é, a primeira coisa que o Sócrates vai tentar fazer é determinar o que é amizade. Então, se o amigo é quem ama ou é quem é amado. A amizade, ela existe entre semelhantes ou entre contrários. A amizade tem sempre uma finalidade. E se a amizade implica uma certa conveniência entre a coisa que é amada e quem ama. Então, o diálogo começa com Sócrates, que encontra o Hipotales e o Ctesipo. O Hipotales insiste para que o Sócrates venha com eles para a nova palestra, onde eles vão encontrar outros jovens para eles conversarem. E aí o Sócrates, nessa primeira conversa, percebe que o Hipotales está apaixonado, né, e que ele está apaixonado por Ulisses. Ele disse: isso daí eu percebo facilmente porque eu tenho uma espécie de dom dos deuses para saber reconhecer à primeira vista quem ama ou quem é amado. E o verbo que se utiliza em grego aqui quando se diz que o hipotales está apaixonado ou ama Ulisses é o verbo erau, que tem uma conotação passional, é um amor passional ou até sexual, em oposição ao verbo phileo, que é um amor mais de amizade e de respeito, né? Então, essa oposição entre os dois verbos se vê no texto, na comparação entre o amor, a relação entre o Hipotales e Ulisses e entre o Menexeno e Ulisses, né? Então, no primeiro caso, existe esse amor passional e, no segundo caso, existe um amor de verdadeira amizade, né? De filia. Então, o Ctesipo começa a contar para o Sócrates, é meio ridículo essa coisa, ele está apaixonado pelo garoto de 12 anos, e ele escreve poema para ele, faz... Então, o Sócrates, é, ouvindo tudo isso, diz para o Hipotales, com uma certa ironia, que ele não deve fazer muito elogio para a pessoa que ele ama antes de conquistá-la, senão você vai acabar envaidecendo a pessoa amada e vai ficar cada vez mais difícil de conquistá-la. Daí o Hipotales diz, realmente eu não sei muito bem o que eu tenho que fazer, então eu queria pedir um conselho, né? O que eu devo dizer, o que eu devo fazer para ganhar o favor da pessoa que eu amo. Daí o Sócrates se diz, bom, para responder essa pergunta eu preciso conversar com Lises e depois eu te digo o que você tem que falar. Então eles, para atrair Ulisses para a conversa, eles se dizem que, como o amigo do Ulisses, Menexeno, é primo do Ctesipo, quando eles chegarem, o Menexeno vai ver o seu primo, ele vai querer vir participar da conversa com Sócrates, e aí Ulisses vai vir junto, eles vão poder conversar com Ulisses assim. Então a conversa começa, Ulisses finalmente chega,
junto com seu amigo Menexeno. E o Sócrates começa a interrogar o Menexeno sobre a sua amizade com Ulisses. E aí, o Sócrates pergunta para o Menexeno. Então, para começar a conversa, ele faz uma série de perguntas. Quem é mais velho? Quem é mais nobre? Quem é mais belo? Não vou perguntar quem é mais rico, porque se vocês são amigos, entre amigos tudo é comum, então nenhum dos dois é mais rico. E aí, nesse momento, o Menexeno tem que sair um pouquinho e o Sócrates continua a conversa com Ulisses. E ele pergunta assim para Ulisses: o teu pai e a tua mãe te amam muito? Aí o Ulisses fala: claro. No entanto, eles não deixam você fazer o que você quiser. Se você for lá mexer nas coisas de costura da sua mãe, ela vai te dar uma bronca. Se você tentar mexer com as coisas do seu pai, ele também não vai aceitar, não vai deixar. E mesmo para você ir para algum lugar e voltar, tem sempre um escravo que te diz para voltar para casa, para ir para lá, para ir para cá, ou seja, você não pode nem ir onde você quiser. Você tem um pedagogo, né, um escravo que te conduz. E aí Ulisses fala, não, mas é que eu ainda sou muito jovem, né, muito novo. E o Sócrates fala, não, isso não tem nada a ver com a idade. Então, imagina que você que você saiba tudo de cozinha, ou que de alguma outra técnica. Será que seus pais não vão deixar você fazer a comida ou fazer aquilo que você conhece bem? Eu acho que vão. Então, aí o Sócrates fazendo vários exemplos e mostrando que quando a pessoa tem um certo conhecimento, uma certa sabedoria, quando ela domina uma técnica, os outros têm confiança nele e se deixam guiar por ele, né? Então, se deixam se colocam essa pessoa numa posição de autoridade. Então, mesmo ele diz, o dia em que o teu pai é, achar que você é mais sábio do que ele vai colocar tudo nas tuas mãos e mesmo ele vai começar a te obedecer. Então, a chave, né, para a autoridade é conhecimento, a sabedoria. E, sendo a chave para a autoridade, essa parece ser a chave também para fazer amigos, né? E, então, uma pessoa que é sábia, que tem muito conhecimento, naturalmente os outros vão querer ser amigos dela. E aí ele diz para Ulisses que não dá para pensar orgulhosamente, né? A gente diria hoje em dia para ter uma boa estima de si, né? Para pensar orgulhosamente, se você não é capaz nem de pensar. E aí o Sócrates pensa, ironicamente, que assim é que se deve falar ao amado, né? Diminuindo o mérito dele, em vez de fazer cumprimento em vez de fazer elogios para que só vão envaidecer e torná-lo cada vez mais difícil de conquistar. Então ele pensa isso para o Hipotales, né? Ele pensa em dizer isso ao Hipotales com, uma, com bastante ironia, mas ele não diz porque ele sabe que ele lembra que o Hipotales na verdade ficou lá num canto e quer ficar discreto, não quer aparecer porque está com um pouco de vergonha. Então ele não diz isso em voz alta. Daí, nesse momento, o Menexeno volta e Ulisses pede para o Sócrates para ele repetir, explicar tudo de novo que ele acabou de explicar para o Menexeno. E aí o Sócrates, não. O Sócrates fala, não, Ulisses, é você que vai explicar, você mesmo, para o Menexeno. E eu sei que você memorizou bem tudo que eu disse. Se você tiver alguma dúvida, você vem me perguntar. E aí Ulisses fala, concorda e pede que o Sócrates converse um pouco com o Menexeno para que ele possa aprender um pouco ouvindo a conversa. Né? Acho que o Menexeno, ele considera o Menexeno talvez mais inteligente do que ele, ou bem
ou hábil na arte da discussão, e ele quer ouvir a discussão entre o Menexeno, seu amigo, e o Sócrates. E aí o Sócrates diz, ele concorda e diz para o Menexeno que para ele o maior tesouro, né, a coisa que ele valoriza acima de todas as outras são os amigos, né? Mas ele até hoje não descobriu, não entendeu como duas pessoas se tornam amigas. Então ele pergunta para o Menexeno, que vocês dois são amigos. Então, com base na tua experiência pessoal, vamos tentar entender o que é a amizade, né? Então, quando alguém ama uma outra pessoa, quem é o amigo? É aquele que ama ou é aquele que é amado? E daí a primeira hipótese, diz o Menexeno, é que então, basta que um dos dois ame para que os dois sejam amigos. E aí o Sócrates fala, mas nesse caso, uma pessoa pode amar, uma pessoa que ama alguém que a detesta, como é que você vai dizer que eles são amigos? Se um detesta o outro. Tem um que ama, mas tem outro que detesta aquele que o ama. Então, nesse caso, parece esquisito dizer que eles são amigos. Daí o Menexeno concorda, realmente. Então, eu acho que se não há amor recíproco, então também não tem amizade. Daí o Sócrates fala, mas espera aí, a gente sempre fala que tem algumas pessoas que são amigos dos cavalos, dos cachorros, amigos do vinho, amigos da ginástica e amigos da sabedoria, né? Então, na verdade, amigo da sabedoria é o filósofo, né? Filósofo, etimologicamente, é a pessoa que é amiga da sabedoria. Então, se para que haja sabedoria é preciso a reciprocidade do amor. Então, todos esses tipos de amizade parecem impossíveis, né? Então, tudo que as pessoas têm falado até hoje deve estar errado. Aí o Menexeno fala, não, peraí, então não deve ser isso. Talvez o amado é que é amigo do que o ama. E aí, e a outra possibilidade é que é, aquele que ama é que é amigo do amado. Então, nos dois casos, a gente acaba caindo naquele problema de que se um ama uma pessoa que o detesta, então um amigo seria amigo do seu inimigo, inimigo do seu amigo. Enfim, a gente sempre acaba caindo em alguma coisa absurda e o Sócrates diz, bom, chegamos num impasse, eu acho que a gente tomou o caminho errado para essa discussão, vamos tentar recomeçar. E aí, ele diz, bom, vamos começar a partir de ouvindo os poetas, né? Porque os poetas são os pais de toda sabedoria. Ele faz a citação de um poeta que diz que o semelhante é amigo do seu semelhante. Ele fala, mas o que o poeta quis dizer com essa frase, o semelhante é amigo do seu semelhante? E aí ele diz, será que ele quis dizer que os bons são amigos dos bons e os maus são amigos dos maus? Ele diz, não, porque os maus, eles não são amigos de ninguém, eles são injustos, eles fazem o mal aos outros, né? Então, mesmo os maus entre eles, eles não são amigos. E o Sócrates diz, mas eu acho que não é isso que o poeta quis dizer. Eu acho que o que ele quis dizer é que os maus, eles não são nem semelhantes a eles mesmos, porque a alma deles não tem nenhuma harmonia, então eles não são semelhantes nem a eles mesmos. Por isso que eles não são amigos uns dos outros. Mas se a gente diz que o semelhante é amigo do seu semelhante, nesse caso, uma pessoa, um semelhante, ele não tem grande coisa a oferecer a quem lhe é semelhante, porque o semelhante já vai ter todas as qualidades
e os defeitos do seu semelhante. Então, o que ele poderia oferecer que o outro já não tenha? Então, essa amizade seria inútil e infrutífera. Então, ela não deve ser uma verdadeira amizade. Além disso, o bom, se a gente está falando que são os bons que são amigos dos bons, o bom não precisa de um amigo, porque ele já é bom, né? Ou seja, o bom é autossuficiente. Se alguma coisa é boa, isso quer dizer que ela já possui tudo que ela precisa, né? Quando alguém precisa de alguma coisa, é porque existe uma carência, uma falta, né? Essa coisa ainda não é boa. Se ela fosse boa, ela não precisaria mais do que ela precisa. Então, o bom é autossuficiente. E aí a gente pode imaginar que talvez o Platão esteja pensando na divindade, né? A visão que o Platão tem da divindade é de que os deuses são autossuficientes, né? São bons e que eles não têm a, as mesmas limitações, as mesmas necessidades que as pessoas, que os seres humanos. Então, o bom, ele é suficiente a si mesmo, ele não precisa de outra coisa. Então, não é o bom que vai ser amigo. Então, vamos analisar a hipótese contrária. Talvez os amigos não sejam semelhantes, talvez os amigos sejam os contrários. Então, ele pega uma outra citação de um outro poeta que dizia que os contrários é que são amigos, né? Que todas as coisas desejam o seu contrário. Ele fala, mas nesse caso a gente vai cair em absurdidades, né? A gente vai dizer que o inimigo e o amigo são amigos, o justo e o injusto são amigos, a temperança e a intemperança, o bem e o mal, então tudo isso parece muito absurdo. Então chegamos num novo impasse. Talvez uma terceira possibilidade é que o que se torna amigo do bem não seja nem bom nem mal. Ele faz uma pequena reflexão sobre o belo. Talvez o belo seja o nosso amigo, mas no fundo é o bem que é o belo, né? Então o bem e o belo para mim é a mesma coisa. E aí o Sócrates diz, por uma inspiração divinatória, eu digo que é amigo do belo e do bem, o que não é nem bom nem mal. Ou seja, o que ainda não é totalmente bom nem totalmente mal, que está entre os dois extremos. O que não é nem bom nem mal que é amigo, que é amigo do bem. Por que ele é amigo do bem? Porque a gente tinha concordado que os semelhantes não podem ser, não, amizade não existe entre semelhantes. Então, o que não é bom nem mal não pode ser amigo do que lhe é semelhante. Então, sobra que o que não é nem bom nem mal seja amigo do bem. Ele dá o exemplo do doente. Então, o doente é amigo do seu médico por causa da doença, porque ele está doente. E tendo em vista a sua saúde. Então, porque ele está doente, ele é amigo do médico para conseguir obter a sua saúde. Então, nesse caso, o corpo, ele não é mau, embora ele tenha um acidente mau, que é a doença. E aí, para explicar isso, como assim o corpo tem um acidente mau, mas não é mau? Então, ele faz uma comparação com o cabelo, né? Então, o cabelo, imagina uma pessoa que tem o cabelo loiro, se ela pintar o cabelo de branco, esse cabelo vai ter uma aparência branca. Mas no fundo, o cabelo continua sendo loiro, né? Ele é branco só exteriormente. Então, se você olhar o cabelo que continua nascendo, ele vai nascer loiro. Ele não se tornou branco por causa da tinta. Mas com o tempo, quando a pessoa fica velha, o cabelo dela vai se tornar realmente branco, né? Então, você pode ter um acidente que não afeta profundamente o sujeito, né, desse acidente e que não o torna um acidente mau que não o torna esse sujeito mau. Então, enquanto o sujeito não se tornou mal, a presença de um mal o faz desejar o bem.
Então, uma pessoa que é boa, mas que tem um defeito, ela vai querer se livrar desse defeito, ela vai querer o bem, a virtude que é contrária a esse defeito. Mas se a pessoa for totalmente corrompida, ela não vai mais querer se corrigir. Então, ela vai querer continuar no vício. Da mesma forma, quem já possui a sabedoria, né, quem nesse sentido já é bom, não pode ser filósofo, porque o filósofo é amigo da sabedoria. Então, um amigo da sabedoria, ele ainda não possui aquilo de que ele é amigo, né? Senão ele não seria amigo da coisa. Ele seria sábio, simplesmente. Então, o sábio, ele não é filósofo. E, por outro lado, a pessoa que é completamente ignorante e completamente letrada, ela também não vai querer não vai poder ser filósofo, porque se ela já está totalmente corrompida pela ignorância, ela não vai ter nenhum desejo de sabedoria. Então, o filósofo é aquele que não é nem sábio, nem completamente ignorante, é aquele que ama a sabedoria. E tudo isso mostra que a amizade tem uma finalidade. A amizade tem uma razão, tem uma finalidade. Então, o doente, por causa da doença, ele é amigo do médico com a finalidade de obter a sua saúde. Então, no fundo, a saúde é que é a verdadeira amiga e a doença é a inimiga. Mas se toda amizade tem uma finalidade, e se a saúde que é a verdadeira amiga, isso quer dizer que o doente deseja a saúde, é amigo da saúde, tem amor à saúde, porque ele quer alguma outra coisa, com alguma outra finalidade. E essa alguma outra coisa, por sua vez, se é verdade que toda amizade tem uma finalidade, essa alguma outra coisa ela vai ter uma outra finalidade. E assim por diante. Então ou a gente cai numa progressão que vai até o infinito, que seria absurdo, ou então existe alguma primeira causa, um amigo absoluto, uma primeira causa de toda amizade, que seria o único e verdadeiro amigo. Mas quem é que pode ser esse único e verdadeiro amigo? E aí, o Sócrates analisa a possibilidade de que esse único e verdadeiro amigo seja o bem. Mas nesse caso, se o único e verdadeiro amigo é o bem, se a causa primeira da amizade é o bem, isso significaria que o bem surge do mal, porque o doente ele só tem amizade pelo médico porque ele está doente. A doença é um mal. Se o doente é amigo do médico porque ele tem como finalidade a saúde é um bem. Então, ele tem uma amizade que depende de um bem. Mas se eu digo que o bem é a última finalidade, então, e toda amizade surge quando, quando existe um mal, eu estou dizendo que o bem surgiria do mal. Agora, o bem e o mal são contrários, né? Como é que eu posso dizer? Quando uma coisa quente, né? O fogo, ele esquenta. Uma coisa fria, esfria, né? Existe uma proporção entre o que uma coisa é e o efeito que ela produz. Dizer que o bem surge do mal parece completamente absurdo, porque os dois são é como dizer que o fogo esfria, né? Parece completamente absurdo. Então, ele tenta raciocinar diferente. Ele diz, vamos supor que a gente tire o mal, né? Que não exista mais mal no mundo. Nesse caso, ainda existiria o desejo. Agora, o objeto do desejo, ele ainda é o amigo, o amado. Então, quer dizer que tudo que a gente falou até agora foi inútil e que a verdadeira causa da amizade talvez seja o desejo, simplesmente. Bom, mas nesse caso, vamos ver. O desejo, quando a gente deseja alguma coisa, a gente deseja alguma coisa que a gente não tem, que não faz falta. Isso significa que entre a coisa desejada e nós existe uma certa conveniência. Essa coisa convém, a coisa desejada convém à pessoa que deseja.
Então, se essa conveniência é a mesma coisa que uma semelhança, nesse caso a gente vai cair no mesmo problema que a gente caiu antes, né? Dizendo que o semelhante não pode ser amigo do seu semelhante. Mas se é uma outra coisa, se essa conveniência é uma outra coisa, aí esse raciocínio talvez funcione. Mas espera aí, se o bem convém ao bem e o mal ao mal, nesse caso o bom só pode ser amigo do bom, que é a opinião que a gente já rejeitou. Então, quer dizer, como é que o bom ele é autossuficiente, o bom e os semelhantes não são amigos entre eles. Então, parece que aqui a gente chega também num outro impasse. E aí o Sócrates diz: bom, se nem o amante, nem o amado, nem o semelhante, nem o diferente, nem os bons, ou os que se assemelham, nem nenhuma outra categoria que enumeramos, não é o amigo absoluto, eu só posso me calar. Então, Sócrates, bom, eu falei isso porque eu queria estimular os jovens a refletir e a me dar uma outra, e a propor alguma outra ideia. Mas nesse momento, como divindades malévolas, os pedagogos intervieram. O de Menexeno e o de Lises, eles os chamaram e deram a ordem de voltar para casa. Tentamos afastá-los, mas eles nos responderam rispidamente, cheios de ira, em seu mau grego, e chamaram de novo as crianças. Eles tinham bebido e não pareciam estar dispostos a conversar. E aí o Sócrates conclui com as pessoas que continuaram lá, então finalmente não fomos capazes de descobrir o que é um amigo. E assim termina o diálogo Ulisses.